TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo. Olá, telespectadores da sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Iniciando nesse instante o programa cultural Cordel e Viola. Hoje aqui voltando a falar de um tema que já falamos aqui, que é o Cariri Cangaço. Vamos entrevistar hoje aqui Manuel Severo e Arievaldo Viana. Olá, Severo. Que maravilha, Paulo, retornar aqui à TV Fortaleza e mais uma vez, né? Com esse sentimento maravilhoso de fortalecer a nossa cultura, a nossa história, a memória do nosso sertão. É uma grande satisfação. Que maravilha. Olá, Arievaldo. Olá, Paulinho. Um prazer estar aqui com você e com os seus telespectadores, falando de um tema que a gente gosta muito, que é cordel, cantoria e também o nosso Cariri Cangaço, que vai acontecer em Quixeramobim. Pois é, ô Severo, o movimento Cariri Cangaço, diz aí para os nossos telespectadores, né? Porque muita gente pode pensar que Cariri Cangaço, esse povo está defendendo violência. O que é o movimento Cariri Cangaço? Muito feliz a sua pergunta, Paulo, e me permite também esclarecer para o telespectador, né, que nos ouça. O Cariri Cangaço completa agora em 2019 10 anos de existência. Nasceu naturalmente, como o nome sugere, para aprofundar a pesquisa diante desse fenômeno tão forte que é o cangaço, tão forte e tão capilar. E nesses 10 anos de existência, Paulo, o Cariri Cangaço tomou uma dimensão muito interessante. E com a capilaridade tão própria da cultura do sertão, nós acabamos também voltando um olhar muito zeloso e responsável para todas as outras nuances da cultura do sertão. Tanto é que agora, no Cariri Cangaço, em Quixeramobim, o nosso grande personagem será Antônio Conselheiro. Então, daí, passar por esses grandes vultos históricos do Nordeste e chegar até o cordel, chegar à viola, chegar ao baião de Luiz Gonzaga, chegar, por exemplo, Paulo, à estética, a estética nordestina, que é maravilhosa, ao artesanato, à culinária. Então, tudo isso, essa grande colcha de retalho acabou se tornando o Cariri Cangaço, que celebra agora em 2019 10 anos, com duas grandes festas, né? O Cariri Cangaço de Quixeramobim, de 24 a 26 de maio, agora próximo, e o Cariri Cangaço em Juazeiro do Norte, em julho, onde vamos reunir, tanto em um como em outro evento, alguns dos mais destacados pesquisadores de todas essas temáticas, viu, Paulo? Para o telespectador ter uma ideia, o Arievaldo está aqui do meu lado, sabe disso, nós vamos em Quixeramobim, já temos confirmados hoje 118 pesquisadores de todo o Brasil. E para Juazeiro, em julho, certamente esse número chegará perto de 250 pesquisadores, o que nos deixa muito felizes, porque é uma forma também de dizermos que estamos vivos, que há esperança, que na verdade a cultura do sertão é forte e que vai se perpetuar sempre. Maravilha. Nesse Cariri Cangaço nós teremos lá, como o Severo falou, um estudo aqui sobre Antônio Conselheiro. E aí, Arievaldo Viana, ao lado de Bruno Paulino, um grande pesquisador, e Ari também é outro grande pesquisador e poeta, estarão lançando lá esse livro, Os Milagres de Antônio Conselheiro. Ari, nos fale um pouco desse trabalho. O que é esse trabalho? Bom, desde criança eu tenho essa curiosidade pelo personagem Antônio Vicente Mendes Maciel, o peregrino, depois apelidado de Antônio Conselheiro, porque desde os primeiros anos eu ia a Quixeramobim, na companhia da minha avó paterna, Alzira Viana de Souza Lima, e nós passávamos em frente à casa onde nasceu Antônio Conselheiro, que depois passou a ser propriedade da família do Fausto Nilo. É um casarão com várias portas na fachada, e a minha avó sempre me dizia, meu filho foi aqui que morava, aqui que nasceu Antônio Conselheiro, e me falava um pouco da história desse curioso personagem. Quer dizer, antes mesmo de ter acesso aos Sertões, de Euclides da Cunha e de outras obras fundamentais sobre a saga de Canudos, eu tive essa informação familiar. Até porque a família Maciel, a qual pertencia Antônio Conselheiro, se entrelaçou com a família Souza, se entrelaçou com a família Paulino, se entrelaçou com a família Viana, que são os meus familiares. Então, tenho parentes que são realmente também parentes de Antônio Conselheiro. De modo que é um assunto que sempre me despertou muita curiosidade. E eu tinha vontade de escrever alguma coisa em cordel sobre Antônio Conselheiro, mas eu já havia trabalhos tão importantes, trabalhos tão sérios, tão bem embasados, como, por exemplo, de Geraldo Amâncio, que eu considero um dos melhores, de Manuel da Almeida Filho, de Patativa do Assaré, de Ivanildo Villanova. Todos esses
poetas já escreveram sobre Canudos, e eu não queria rezar pela mesma cartilha, eu não queria seguir pela mesma trilha, eu queria algo que fosse novidade. Dentro desse universo eu queria dar uma contribuição diferenciada. E o Sesc Quixeramobim me convidou para fazer uma série de oficinas nas escolas lá de Quixeramobim, inclusive da zona rural. E por ser na semana do Conselheiro Vivo, eu escolhi justamente o tema Antônio Conselheiro para a gente fazer esse trabalho. E aí o Bruno se integrou à equipe e me ajudou a elaborar os folhetos, os cordéis. E a gente começou a trabalhar com relação aos supostos milagres de Antônio Conselheiro, que estão no livro Capitão Jagunço, do escritor Paulo Dantas. É uma obra de 1943, hoje muito rara, você só encontra em sebos, que narra alguns episódios bastante pitorescos. Antes mesmo da fundação de Canudos, o Conselheiro chegou em Monte Santo, numa sexta-feira santa, e a região toda padecia de uma seca crucial, o gado morrendo, as famílias sem água para beber, e o Conselheiro pediu para pregar, e foi até o altar, fez a sua prédica, e quando terminou, pegou o cajado, traçou uma cruz no ar, traçou uma cruz nas paredes da igreja, e imediatamente formou-se um nevoeiro, e começou a chover copiosamente lá em Monte Santo, daí atribuírem a ele esse milagre. Depois ele mandou cortar madeira para a capela lá de Canudos, para a igreja de Canudos, e cortaram uma viga de aroeira que era muito pesada e ninguém conseguia transportar até o arraial, era distante o local. Ele foi lá mais uma vez, benzeu o tronco de madeira e disse que ficou leve e conseguiram trazer. Isso está no livro do Capitão Jagunço, do Paulo Dantas. Agora o mais curioso de todos é que um tenente do Exército que participou das duas últimas expedições, chamava-se Tenente Henrique Duque Estrada Macedo Soares, em 1903 escreveu um livro chamado A Guerra de Canudos, talvez tenha saído até anterior ao Sertões de Euclides da Cunha. É um livro fartamente documentado, porque o tenente estava lá no front, estava lá na frente de batalha, ao passo que o Euclides da Cunha recebia informações lá nas barracas do alto comando. E ele não, ele estava nas trincheiras. E quando foi um dia, Canudos já cercado, isso mais ou menos por volta do mês, início de setembro de 1896, ele estava lá, tinham aberto trincheiras em torno de Canudos, de onde atiravam granadas e desferiam tiros em quem passasse ali. Às 2 horas da tarde, as trincheiras repletas de soldados, ele viu sair um ancião de dentro do arraial, vestindo uma túnica de mescla azul, os cabelos e a barba esvoaçante, um longo cajado na mão, atravessou e as pessoas gritando, volte, volte, é perigoso, e ele não dava ouvidos a ninguém e se dirigiu até as bordas das trincheiras, ficou ali frente a frente com os soldados, certo? Inclusive traçou sinais no ar com o cajado e não foi visto por ninguém. Apenas esse tenente Duque Estrada, que estava lá numa barraca e usando um binóculo, viu o personagem, tentou alertar as tropas, mas não conseguiu. E o conselheiro passou exposto ali às trincheiras durante uns 10 minutos ou mais e depois retornou calmamente lá para o arraial sem ser molestado, sem disparar em um único tiro. E ninguém da trincheira viu esse personagem atravessar. E dentro do cangaço existe essa lenda de que os cangaceiros se invultavam, né? Que tinham orações mágicas para se tornar invisíveis, né? Sim. Eu, de forma alguma, eu questiono essas coisas. Eu acho bonito demais essa tradição, essa crendice do povo nordestino, que mesmo sendo cientificamente não comprovada, prova de que, às vezes, o poder da fé é mais forte do que a ciência. Foi o que aconteceu com o Antônio Conselheiro. Né? Então, nós vamos ter lá esse lançamento do Arievaldo, ele vai voltar aqui para falar de outras obras e também nós vamos estar levando lá o cordel sobre Marica Lessa, né? Esse cordel que nos foi sugerido pelo Bruno Paulino. E aí nós fizemos lá, esse cordel capa do Clebson Viana, contando a história de Marica Lessa, né? Marica Lessa também é um personagem importante dentro desse evento lá de Quixeramobim. Com certeza, Paulo. E aí, aproveitando, né, essa maravilhosa aula do nosso querido Arievaldo, e o Caricangaço vem num momento extremamente precioso, porque o Congresso Nacional acaba de aprovar, né, a figura mítica do grande Antônio Vicente Mendes Maciel, nosso conselheiro do Brasil, como herói nacional. Então, um dos legados do Caricangaço é justamente esse, Paulo, resgatar essa história. Fazer com que mais e mais brasileiros e brasileiras possam conhecer esses gigantes da história do Brasil, como Antônio Conselheiro. Já a Marica Lessa, né, que você também vai estar na nossa programação como um convidado especial para lançar lá o cordel sobre Marica Lessa, é outra grande personagem, também mítica, né, que
foi imortalizada no romance de Oliveira Paiva, né? Como Guidinha do Poço, e depois conversava até com a Arievaldo agora há pouco, com o Ismael Por Deus, que fez um conjunto de ligações que nos permite hoje identificar, né, Ari? Que, na verdade, Guidinha do Poço, do festejado romance de Oliveira Paiva, é o personagem Marica Lessa, que naquela época, né, na metade do século XIX, né, contra tudo e contra todos se insurgiu, e a partir dali, vocês vão lá no Caricangaço conhecer a história dela, né, se envolveu num caso amoroso controverso, com crime pelo meio, com adultério. Então é uma história realmente sensacional, de uma sertaneja brava, forte, representando muito bem a mulher do sertão. E, com certeza, nós também vamos, com um conjunto qualificado de pesquisadores, apresentar essa personagem que é Marica Lessa no Cariri Cangaço. E vamos ter, Paulo, me permita, e aproveitando a audiência maravilhosa da TV Fortaleza, um grande número de pesquisadores que estão vindo do Brasil inteiro. E aí eu tenho que aqui louvar o grande trabalho que é feito em Quixeramobim, né, Arievaldo? Nós temos lá instituições espetaculares que estão ao lado do Caricangaço nessa grande construção coletiva. E aqui eu não poderia deixar de citar o IFANAC, né, que tem à frente valorosos filhos de Quixeramobim que lutam pelo desenvolvimento da cidade a partir da sua memória, a partir do seu patrimônio, a partir da sua história, né? Um abraço ao nosso presidente, um abraço a todos que fazem parte do IFANAC, da Aquiletras, né? Um abraço a Terezinha Oliveira, o querido Bruno Paulino, o Paulo Igor, Paulo Vitor, o Ian, Isabelle, ou seja, o meu querido Rabelo, todos aqueles que estão construindo passo a passo o resgate dessa grande história. E o mais interessante, querido amigo Paulo de Tarso, o Caricangaço está promovendo agora, juntamente com a Aquiletras e a Fundação Canudos, lá em Quixeramobim, um grande concurso de redação, envolvendo talvez quase 250 alunos de toda a rede escolar de Quixeramobim. E o que a gente quer saber? Qual o olhar do filho de Quixeramobim, do menino e da menina de Quixeramobim, com relação a esse grande filho de Quixeramobim, Antônio Vicente Mendes Maciel. Então, na abertura do evento, lá no Memorial Antônio Conselheiro, dia 24 de maio, às 17 horas, nós teremos a premiação de 10 redações dessas. Então, será um momento também muito interessante, quando iremos, o Cariri Cangaço, juntamente com todos os amigos, iremos homenagear essas instituições, o IFANAC, a Aquiletras, vamos homenagear a Fundação Canudos pelo trabalho que essas instituições desenvolvem, como também escolhemos 2 escolas, Paulo, para também prestar esse reconhecimento nacional. Uma delas, a escola Humberto Bezerra, de tempo integral, que desenvolve um trabalho espetacular, e a outra, a escola profissionalizante Zé Alves. Então, essas escolas, através dos seus dirigentes, através do seu corpo discente e docente, é um espetáculo. Então, vai ser uma grande festa e você não pode ficar fora, 24 a 26 de maio, no Caricangaço, Quixeramobim. É isso aí, que maravilha. Nós estamos apresentando o programa Cordel e Viola, hoje aqui entrevistando Severo sobre o Cariri Cangaço, Arievaldo Viana trazendo aqui esse livro sobre Antônio Conselheiro. Vamos aqui para o nosso primeiro intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos com mais Cariri Cangaço, mais Antônio Conselheiro. Avançar no social para um futuro mais certo e seguro em Fortaleza. Educação infantil de tempo integral. Escolas modelo. Centros culturais. Teatro São José. Casas da Cultura Digital. Observatório. Turmas avançadas da Prefeitura. Juventude Sem Fronteiras. Prefeitura e você. Uma Fortaleza que avança rumo ao futuro é a gente que faz. Bem-vindos ao novo ano. De volta com o programa Cordel e Viola, aqui pela sua TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. Agradecer a direção maior da Casa da Câmara Municipal de Fortaleza, pelo empenho, o espaço que é dado aqui aos poetas para que a gente possa fazer esse trabalho de divulgar
a cultura popular. Os meus sinceros agradecimentos. A todos os nossos telespectadores da região metropolitana, muito obrigado. Ô Severo, quer dizer, Quixeramobim realmente abraçou o Cariri Cangaço e nós vamos ter lá uma grande festa. É verdade, a gente fica muito feliz, Paulo e querido telespectadores da TV Fortaleza. Quixeramobim realmente abraçou o Cariri Cangaço. Muitas pessoas pensam que o Cariri Cangaço é no estalar de dedo, mas não é assim que acontece. Já há um ano, Paulo, que nós estamos trabalhando na construção desse grande evento. Eu costumo dizer, queridos telespectadores, que o Cariri Cangaço é uma grande construção coletiva. Uma construção que envolve muitas mãos e muita emoção, Paulo. Então, Quixeramobim está de parabéns pelo empenho, pelo compromisso, pela sensibilidade que está emprestando, não só ao Cariri Cangaço, mas, por exemplo, Arievaldo foi muito feliz quando citou o movimento de Conselheiro Vivo. Conselheiro Vivo é um evento que acontece anualmente, que tem como principal objetivo, o principal sentimento, na verdade, é o resgate da história, da memória e principalmente do legado de Antônio, do peregrino Antônio Conselheiro. Eu, inclusive, conheci lá o professor que fez o papel de Antônio Conselheiro. Eu estive lá no evento, lá numa oficina de cordel lá também, com o Clepson, e eu conheci lá o professor, lá, amigo lá do Bruno. Pois é, e no Cariri Cangaço vamos a responsabilidade de sermos acolhidos com tanto carinho em Quixeramobim. E agora, em primeira mão, Paulo, me permita, né? Eu recebi a grata e o grande presente, que eu agradeço do fundo da minha alma, de receber a notícia em que foi aprovado por unanimidade. E me permitam a vaidade agora que enche meu coração de felicidade, de ter recebi o título de cidadão de Quixeramobim. A Câmara Municipal de Quixeramobim aprovou por unanimidade esse título e a augusta Câmara Municipal de Quixeramobim estará realizando uma sessão solene na abertura do Cariri Cangaço, onde terei a grande honra, na terra dos meus avós, né? Eu andava em Quixeramobim quando era pequenininho, né, junto com meu pai, e agora retornando a Quixeramobim, receber essa honraria sem tamanho, que guardarei no meu coração. Então, para Quixeramobim, levaremos esse grande presente. Pessoas comprometidas com a história do Brasil, com a história do Nordeste, com a história do Sertão, fazendo uma grande festa. Você de Quixeramobim, não perca, porque realmente será um momento muito precioso, onde certamente faremos com que Quixeramobim cada vez mais ocupe o seu lugar de destaque no cenário cultural do nosso estado, do nosso Nordeste, do nosso país. Que bom. Arievaldo, um pesquisador, um poeta, você está aí com um livro também, No Tempo da Lamparina, né? Esse livro, que sugestão esse livro traz, né? Também, além de Sertão em... Sertão em Desencanto e em No Tempo da Desencanto, Lamparina, No Tempo da Paulo, são Lamparina. 2 livros que eu escrevi justamente baseados na minha infância. O primeiro volume conta a história dos meus antepassados. Essa família que está aqui na capa de Sertão é justamente a família do velho Francisco de Assis e Souza, o velho Fitico, que vem a ser o meu bisavô. E esse outro aqui da contracapa é o Francisco de Assis Lobo Viana, que é também meu bisavô. E, por incrível que pareça, sobrinho do Fitico, filho de uma irmã do Fitico. Então, essas famílias são muito tradicionais e antigas lá na região. A origem dos Souza Melo no município de Sobral, mas eles vieram para o município de Quixeramobim ainda no século XIX, no início do século XIX. E o patriarca era Fortunato José de Souza Melo, casado com Ana Úrsula Cavalcante de Albuquerque. Dizem que esse Fortunato era filho do padre Mororó, né? Daí é uma tradição familiar que a gente tem. Como de fato ele nasceu em Sobral, batizou-se em Sobral e veio morar com os padrinhos no município de Quixeramobim. A região onde eu nasci ficava justamente na fronteira de 3 municípios, Quixeramobim, Quixadá e Canindé. É o entroncamento dos 3 municípios e hoje essa região pertence, a parte dela pertence a Madalena, que se emancipou, e outra parte pertence ao município de Choró. Canindé continua da mesma forma que é o distrito de Esperança. Então eu nasci ali naquela região, em 1967, vivi efetivamente lá durante 12 anos, os 12 primeiros anos da minha vida, a minha infância toda eu passei ali. Não tinha energia elétrica, daí o título do livro sendo O Tempo da Lamparina, onde eu conto todas as histórias que eu vivi durante esse período e também outras coisas que aconteceram, que eu fui testemunha, ou que eu vi contar pela boca de terceiros. Me lembro, por exemplo, de uma velha torradeira de café que andava lá uma vez por semana, a dona Sebastiana, que me contava muitas histórias de Trancoso. Isso serviu como base para a minha atividade como cordelista.
muitos folhetos que eu venho escrevendo, como O Bicho Folharal, A Raposa e o Cancão, eu peguei justamente daí, das histórias da velha Bastiana, que o poeta Marco Aurélio até já me incentivou a transformar isso num livro em prosa, as histórias de Dona Bastiana, né? Que era aquela que ela contava pra gente e também para os meus irmãos e primos e etc. Já a minha avó, Alzira, gostava de ler folhetos de cordel. Ela passava realmente os netos que iam se alfabetizando, ela já ia desenvolvendo esse hábito da leitura do folheto de cordel, e o menino ficava desenrolado, ficava desasnado, né, como se dizia naquele tempo, a partir de Chegada do Lampião no Inferno, Cancão de Fogo, Princesa da Pedra Fina, todos esses personagens da nossa região. Então eu peguei um pouco disso aí, da história, da sociologia, das reminiscências, das minhas memórias pessoais e também da genealogia do Souza Viana, dos Barbosa, dos Severos, que são da parte do meu avô paterno, que ele nasceu ali em Campo Grande, vizinho a Canafístula, justamente da família Barbosa Lima e Severo, né? Manuel Barbosa Lima, era o nome dele. E esse meu avô, ele foi uma figura muito preponderante na minha vida, porque minha mãe casou muito jovem, casou com 16 anos, com 22 ela já tinha 4 filhos, e uma vez meu avô passando lá e vendo aquela menina tão jovem, com 4 meninos perturbando, disse: eu vou levar isso daqui para mim. Aí me escolheu por todo o braço e me levou. E a partir dos 3 anos ou 4 anos de idade, eu passei a conviver com meu avô. Ele tinha uma mercearia para onde vinha todas as pessoas da região para fazer as suas compras e também para vender peles, algodão, cereais. E eu fazia a contabilidade dessa bodega, né? Meu avô tinha um caderno, a caderneta dos fiados e também a caderneta de compra e venda, onde eu fazia as anotações. E curioso, eu botava o nome das pessoas da maneira como ele chamava. Por exemplo, tinha o seu João Clemente, meu avô chamava Quelemente, eu escrevia lá na caderneta Quelemente, né? Tinha lá outro cidadão que eu nunca descobri como era o nome dele, que o apelido era Nego Maroca, estava lá. A caderneta era a lista mais extensa. A família do seu Nego Maroca era muito grande, então a caderneta dos fiados quase não comportava as compras que ele fazia e ele vinha pagar na safra do algodão, né? Naquele tempo, no início da década de 70, eu muito criança, tinha 7, 8 anos de idade, mas já sabia ler, escrever e contar. E até às vezes servia de atração no balcão da bodega. Meu avô me sentava, quando tinha bastante fregueses, e dizia: meu filho, diga aí o verso do João Grilo. Lá se, o João Grilo foi um cristão que nasceu antes do dia, criou-se sem formosura, mas tinha sabedoria, e morreu depois das horas pelas artes que fazia. E nasceu de 7 meses, chorou no bucho da mãe. Quando ela pegou um gato, ele gritou: não me arranhe, não jogue nesse animal que talvez você não ganhe. Aí a maioria daquelas pessoas simples, humildes, analfabetas ou semi-analfabetas, diz assim: que menino danado, esse menino é um cancão de fogo, né? Porque eu sabia ler desembaraçadamente. Na verdade, eu já tinha decorado o folheto, né? Fingia que estava lendo aqui e saía despejando aquela cabaça. E a minha avó disse: menino, parece que bebeu água de chocalho, né? É só uma cabaça despejando. Isso aí tudo, todas essas memórias afetivas, todas essas lembranças da minha infância estão justamente nesses 2 livros que têm um vínculo muito forte, visceral, com o município de Quixeramobim e também com a cidade de Canindé. Ô Severo, esse ano nós teremos ainda o evento de Juazeiro, serão esses 2 para fechar o ano? Sim. É o ano do nosso 10º aniversário. Iniciamos esse aniversário com o evento em Quixeramobim, agora em maio, e em julho, num grande consórcio, Paulo, me permitam, Juazeiro, Crato, Missão Velha, Lavras da Mangabeira e Brejo Santo. Então será um evento grandioso nesses 5 municípios, um dia em cada município, recebendo pesquisadores de todo o Brasil, num grande evento itinerante como é o caráter do Cariri Cangaço. E uma coisa interessante, eu estava ouvindo aqui o querido Ari falar, e ele fala, né, a gente só falta voltar no tempo, né? E na terra dos meus ancestrais também, lá em Quixeramobim. E o mais interessante, queridos telespectadores, no Cariri Cangaço, Quixeramobim, os nossos eventos todos vão ser no sertão. Vamos ter abertura no Memorial Antônio Conselheiro, na cidade, mas vamos ter o sábado inteiro, dia 25, eventos pontuados, principalmente na Fazenda Canafístula Velha, ali entre Quixeramobim e Madalena, lá onde temos a maravilhosa capelinha da Sagrada Família, onde o amigo Paulo vai lançar o seu cordel de Marica Lessa. Marica Lessa, inclusive, o Ari sabe disso, foi madrinha de Antônio Conselheiro. Era madrinha de batismo de Antônio Conselheiro. E nessa capelinha, construído por Dona Marica, é que nós vamos prestar essa homenagem a essa grande sertaneja,
com o lançamento do cordel e algumas conferências dentro da capela, lá na fazendinha Canafístula Velha. E depois, Paulo, vamos também para outro grande momento, lá na fazenda Salva Vida, que é um dos cenários mais espetaculares do Ceará, algo fantástico. E também na capelinha lá de São José, nós vamos ter Geraldo Amâncio, Guilherme Nóbrega, Arievaldo Viana, Alain Mendonça, vamos ter Maílson Furtado, ganhador do prêmio Jabuti, enfim, um conjunto muito bacana de brasileiros que estão aí envolvidos com a perpetuação dessa memória, sem falar nos grandes pesquisadores de cangaço e de conselheiro. E aí eu destaco a querida Luitgarde Barros, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que vai fazer a conferência de abertura, e o grande Múcio Procópio, um dos maiores pesquisadores de conselheiro, que fará a conferência de encerramento. A nossa pesquisadora, inclusive, é sergipa, né? É de Alagoas, Alagoas. Santana Alagoas. do Ipanema. Santana do Ipanema, né? Inclusive onde o Luiz Gonzaga fez lá o ABC do Sertão, né? Sim. Que ele fala lá em Santana do Ipanema. E é irmã de Emanuel Cavalcante, né? Que era um Sim, dos grandes atores sim. dos filmes de Glauber Rocha. Sim, sim. Pois é, uma grande pesquisadora. Então, o povo do Sertão, nesse final de semana de 24 a 26, terá com certeza um grande momento para curtir, para ouvir, para conhecer mais. Né? Eu diria, Paulo, que para celebrar esse solo sagrado do sertão nordestino que faz nosso olho brilhar, isso não tem preço. Muito bom. Ô, Ari, algum desses seus casos aí no tempo da lamparina, assim, aquelas histórias engraçadas que a gente... Rapaz, Que tem é um você? monte de histórias engraçadas e uma delas é o Escolhe seguinte. um aí pra gente... Quando eu era menino, eu cheguei em Canindé com 13 anos de idade e fui trabalhar como camelô. Eu nunca gostei de viver parado, eu sempre tinha que arranjar meus trocados para não ficar perturbando o pai, porque a família era numerosa, eu sabia que ele tinha muitas despesas, então eu tinha a minha própria renda. Mês de julho eu ia para a fazenda do meu avô, apanhava algodão, pegava aqueles trocados que eu ganhava da apanha do algodão e comprava terço, rosário, fita, escapulário e ia vender para os romeiros lá em Canindé. E quando um dia eu passando numa praça, eu vi aquele grande ajuntamento de gente, né? E o som de uma viola muito bonita, assim, meio desentoada, mas muito bonita. Era Lucas Evangelista, o nosso mestre da cultura, que estava ali. E nessa época, Lucas andava com um mascote. Naquele tempo, os camelôs eram chamados de Homem da Cobra, né? Eles possuíam, levavam uma mala com a cobra dentro. Tinha outro que vendia raízes, que trazia um animal dentro de uma sacola, que ele dizia Peixe que era... Ele dizia que era uma jaguatirica. Ele nunca mostrou esse animal a ninguém, eu acho que era um gato do mato, né? Dizer que era uma jaguatirica. E tinha o cabo do peixe Puraqué e Lucas Evangelista, por incrível que pareça. Você sabe qual era o animal de estimação, o mascote de Lucas Evangelista? Era um tejo. E eu perguntei por que muitos anos depois, eu fazendo uma pesquisa para o IFAM, eu perguntei, Lucas, por que você tinha um tejo como bicho de estimação? Ele disse, é porque eu sou do Crateús, e Crateús é cará do teiu, batata de teiu. E eu queria ter um tejo. Mas todo mundo dizia, você não vai conseguir domesticar esse tejo. Ele disse, é o bicho mais besta que tem para domesticar. Basta que você dê um ovo todo dia a ele e faça cócega na barriga, que ele fica seu amigo. Ele disse que depois de 15 dias o Tejo fica igual um cachorro andando atrás de você. Aí estava lá Lucas cantando lá os seus poemas e o Tejo deitado e o Tejo fumava. Ele botou o Tejo de papo para cima, acendeu um cigarro na boca do Tejo, o Tejo ficou lá deitadinho de papo para cima fumando e ele fazendo a propaganda e declamando, carta de um marginal e aquela coisa toda e tal. E o Tejo lá. Ele disse, daqui a pouco eu vou botar o Tejo para dançar. Ele fazia um baião na viola e o Tejo dançava com as mãozinhas assim e tal e tal. E se equilibrava na ponta da cauda. E a cauda do Tejo é um açoite poderoso, é um chicote, né? E o Lucas Evangelista, tirando brincadeira com a plateia, disse, olha, tem uma coisa, se tiver alguma mulher que passa chifre no marido aqui na plateia, o Tejo vai dar uma lapada nas canelas, com o rabo. De vez em quando ele dizia essa brincadeira. E tinha uma mulherzinha lá de short, agarrada com o marido, achando graça daquele negócio todo, brincadeira e tal. Num dado momento, a brasa do cigarro foi chegando perto do beiço do Tejo. Quando essa brasa queimou o beiço do Tejo, esse bicho se levantou na carreira e correu na direção da mulherzinha assim, fazendo assim com o rabo. Ela disse, eu juro, Zé, pela cruz de Deus, que eu nunca lhe passei chifre. Maravilhoso, maravilhoso. Eu tirei essa história limpa agora, Que ano passado, maravilha. entrevistando o Lucas Evangelista. Rapaz, você lembra disso? Eu digo, lembro, rapaz, o Tejo correndo atrás da mulher. Meu Deus do céu. É fantástico, né, Severo? Tem muitas histórias desse tipo. Isso é desse- sensacional, muitas sensacional. histórias. Mas é isso, né? Severo, o grupo Cariri Cangaço, vocês têm uma entidade, uma associação, como é que funciona? Sim, o Cariri Cangaço, na verdade, é um evento e uma marca de propriedade do Instituto Cariri do Brasil, que é um instituto com personalidade jurídica, né? Com sede e foro em Fortaleza, né?
e que tem um grande conselho curador e consultor. Esse conselho fazem parte, querido Paulo e espectadores, hoje, atualmente, 37 personalidades do Nordeste inteiro que pesquisam, além de cangaço, assuntos do Nordeste. Então, esse conselho curador é que nos ajuda na construção desses momentos maravilhosos, onde realizamos eventos em todo o Nordeste. Para o telespectador ter uma ideia, o Cariri Cangaço nasceu aqui no Ceará, na região do Cariri, e hoje está presente em 6 estados do Brasil. Em 6 estados do Brasil, já realizamos 23, agora o 23º evento é em Quixeramobim. Reunimos mais de 50 mil pessoas, e reúne perto, sem dúvida, Paulo, de 600 pesquisadores que fazem parte do Cariri Cangaço. Então isso realmente é algo extraordinário, a gente fica muito feliz e é quase um dever fazer essa apresentação, não por mim, mas em gratidão aos muitos amigos como o Ariel, como você, como Cleves, como Paulo de Tarso, como o nosso querido Bruno Paulino, né? E todos que nos ajudam a construir o evento. E lá em Quixeramobim nós vamos ter já essa nova safra de pequenos talentos do Cariri Cangaço. Você já conhece e o Ceará conhece muito bem. Estará de novo conosco a nossa querida Cecília do acordeon, a Francine Maria, que é uma poetisa maravilhosa, declama como ninguém. Vamos ter também o Pedro Lucas Feitosa, que é o menino do museu. Do museu lá do Cariri. Então essas gerações nós estamos tendo a permissão de estar reunindo realmente em eventos com esse caráter tão forte. Nós vamos ali para mais um intervalo. Daqui a pouquinho voltaremos, encerrando esse programa de hoje, um programa especial, falando do Cariri Cangaço. TV Fortaleza, canal 61.4 e Multiplay, canal 6. As chuvas já começaram aqui em Fortaleza, mas quando o assunto é dengue, zika e chikungunya, a gente tem que prevenir. De cada 10 focos do mosquito, 8 estão nas casas das pessoas. Não deixe que ele faça da sua casa a dele. Elimine a água parada dos vasos de plantas, ralos, dos pratinhos dos animais e mantenha a caixa d'água e as lixeiras fechadas. Faça como a família da Márcia. Fique atento todos os dias. Prefeitura de Fortaleza. De volta com o programa Cordel e Viola. Hoje aqui falando do Cariri Cangaço, falando desse grande evento, falando de Antônio Conselheiro, Marica Lessa, um movimento especial. Ari, que é um grande declamador, vai trazer aí algo sobre o cangaço, sobre Lampião, que foi com certeza um grande mito dessa história do cangaço, né? Maior expoente do cangaço brasileiro. É de José Pacheco da Rocha, o grande mestre do cordel, autor de Chegada de Lampião no Inferno. Há também o grande debate de Lampião com São Pedro, que diz assim: para me certificar da morte de Lampião, arranjei um matulão, andei para me acabar. Não escapou um lugar do Brasil ao estrangeiro, percorri o mundo inteiro para saber da realeza, até que tive a certeza da morte do cangaceiro. Andei nas areias gordas, Pilão Sem Boca e Macumba, nas ribeiras de Cazumba, essa eu remexi toda. Passei na Baixa das Poldas, fui à Baixa da Folia, deixei minha companhia, caminhei mais uma légua, dormi na Baixa da Égua, perto das brechas da Gia. Chegou no céu Lampião, a porta estava fechada, ele subiu na calçada, ali bateu com a mão, ninguém lhe deu atenção, ele tornou a bater, ouviu São Pedro dizer: demore-se lá, quem é? Estou tomando café, depois vou lhe atender. São Pedro, depois da janta, gritou por Santa Zumira: traz um cigarro caipira. Acendeu um de São Panta, apertou o nó da manta, vestiu a casaca e veio, chegou na porta do meio, falando até agastado, triste do homem empregado, que só lhe chega a perreio. São Pedro abriu o portão, ficou na trave escorado, branco da cor de um finado quando avistou Lampião, mas com a trave na mão, não temeu lhe falar e disse: aqui não se dá, aposenta a gente mal, se não quer entrar no pau, acho bom se retirar. Lampião lhe respondeu: não venha com seu insulto, você é um santo bruto, que ofensa lhe fiz eu? Mesmo o céu não é seu, você aqui é mandado. Eu tenho visto empregado sair do trabalho expulso, sem direção, sem recurso, por qualquer trabalho errado. Você não entra atrevido. São Pedro lhe disse assim: ingressa, quem é ruim nesta porta é proibido. É certo que fui bandido, perverso, estrompa voraz. Porém quem foi não é mais, é mesmo que não ter sido. O Lampião respondeu para ele, né? Aí disse assim: mesmo eu tenho um provérbio escrito sobre um desenho por pessoas elevadas, o qual diz: águas passadas não dão volta a meu engenho.
Na verdade, o Lampião tenta entrar na marra lá no céu, né? E São Paulo é que vem resolver a questão, porque São Paulo, antes de ser santo, era cangaceiro, né? São Paulo andava perseguindo os cristãos, até que um dia na estrada de Damasco foi que ele mudou de ideia, se converteu. E aí a história é muito interessante e termina tudo quando São Francisco aparece na porta do quinto andar e joga um curisco lá de cima, na cabeça de Lampião, e ele desaparece, né? É um cordel que eu recomendo, inclusive, para crianças de 8 a 80 anos, sem contraindicação. Que maravilha. E já na chegada de Lampião no Inferno também tem uma parte muito interessante, né, do momento em que se dá o embate, né, entre Lampião e o Satanás querendo entrar e há inclusive a parte um que eu acho mais incêndio, né, interessante, a parte que eu acho mais interessante é aquela que diz assim, você sabe que nas guerras os poderosos nunca se envolvem diretamente, né? Eles botam a ralé para brigar e ficam assistindo de camarote, né? Aí tem assim, Lucifer mais Satanás vieram olhar do terraço. Tudo contra Lampião, de cacete, faca e braço, e o comandante do grito dizia, briga bonito, negada, chega ali o aço. Acabou-se o tiroteio por falta de munição, mas o cacete batia, nego embolava no chão, paus e pedras que pegava era o que a mão achava, sacudia em Lampião. Chega, traz um armamento, assim gritava o vigia. Traz a pá de mexer doce, lasca os anjos de caria, traz os birros de Macau, corre e vai buscar um pau na cerca da padaria. Lampião pôde pegar na caveira de um boi, sacudiu na testa de um que ele só fez dizer, oi! Ainda correu umas 10 braças, caiu enchendo as calças, mas eu não sei de que foi. Lampião pegou um cheixo e rebolou em um cão, a pedrada arrebentou a vidraça do oitão, saiu um fogo azulado e incendiou o mercado e o armazém de algodão. Satanás, com este incêndio, tocou num búzio, chamando. Correram todos os cabras, os que estavam brigando. Lampião pegou a olhar, não viu mais com quem brigar e também foi se retirando. Houve enorme prejuízo no inferno nesse dia. Queimou-se todo o dinheiro que Satanás possuía. Queimou-se o livro de ponto. Perderam 600 contos somente em mercadoria. Satanás se lastimava. O rol maior não precisa. Os anos já ruim de safra e agora mais esta pisa. Se não houver bom inverno, tão cedo é que no inferno ninguém compra uma camisa. Quem duvidar dessa história e pensar que não foi assim, querer zombar do meu sério não acreditando em mim, vá comprar papel moderno. Escreva para o inferno, mande saber de Caim. Que maravilha. Zé Pacheco, um grande Zé poeta, Pacheco, né? Fantástico, dos maiores. fantástico, fantástico. Grande poeta e tinha um trabalho realmente bonito. A obra em cordel de Lampião, segundo pesquisadores aí, ela passa de 200 folhetos, né, Ari? Eu acredito que bem mais, se a gente levar não apenas Lampião, mas o ciclo do cangaço, ultrapassa 1000 obras. Você vê, por exemplo, que há uma contribuição enorme de poetas como o José Pacheco, deixou vários trabalhos sobre o cangaço. João Martins de Ataíde escreveu muito sobre o Lampião quando o Lampião ainda era vivo. Por exemplo, o ataque de Lampião ao Mossoró, Ataíde escreveu no mesmo ano que o ataque aconteceu. Francisco das Chagas Batista fez um trabalho muito voltado para Antônio Silvino, Leandro Gomes de Barros também. E o José Costa Leite, que você deve conhecer, Sim. deve ter mais de 100 folhetos sobre a temática cangaço. Ele tem mais de 1000 obras já escritas. Inclusive e mais de 100 sobre do cangaço. Antônio Silvino tem um da Confissão, né? Dele, A Confissão de Antônio né? Silvino. A Confissão de quem é o autor? Do Leandro Gomes de Barros, Leandro, e o né? padre colecionava orelhas, né, de cangaceiros, né? Era o padre José Paulino, era um padre metido a cangaceiro também, que tinha lá na Paraíba, e foi confessar o Antônio Silvino. Antônio Silvino, que não era besta, foi com rifle já engatilhado aqui na hora da confissão, né? Que é um trabalho bacana, interessante. E, na verdade, eu acredito que ainda não foi feita uma pesquisa séria e consistente sobre o ciclo do cangaço no cordel. Nós temos algumas contribuições bem interessantes, muitos autores já andaram escrevendo, Irani Medeiros, o Ariano Suassuna, vários autores já se debruçaram sobre essa questão do cangaço, mas acho que ainda está faltando aquele livro definitivo que faça um apanhado, que traga desde o ABC de Lucas da Feira, desde o Jesuíno Brilhante, desde o Cabeleira, até os últimos cangaceiros que foram Curisco e Dadá. Precisa que se faça um apanhado realmente bem consistente, porque esse universo é uma seara muito pródiga. O Lucas da Feira era baiano, né? Baiano. De Feira de Santana, De Feira né? de Santana. O nosso amigo lá de Feira de Santana, o Machado Nordeste. Franklin Machado. Né? O Franklin, né? Inclusive tem um trabalho sobre Lucas da Feira. O meu filho, inclusive, o Vinícius, né? Estava até pesquisando sobre, e aí conseguiu os cordéis com ele lá. Interessante essa questão do ciclo do cangaço, né? E meu amigo Manuel Severo, nós teremos, a partir do próximo ano aí, já existem outras etapas, nós já conversamos até, inclusive, sobre a Batalha do Genipapo. Realmente há interesse do Cariri Cangaço em trabalhar a Batalha do Genipapo, que foi um movimento do povo simples do estado do Piauí, com a contribuição de cearenses, maranhenses,
Há esse interesse? Com certeza, Paulo. Inclusive, eu já tinha confidenciado a você. Há um tempo atrás estive em Teresina, reunido com alguns amigos, e aqui o abraço ao Seraino, ao doutor Leandro, ao Damasceno. E ali naquele momento nós já começamos a construir essa possibilidade. Então, está no radar do Caricangaço, sem dúvida nenhuma, o Genipapo, está no radar do Caricangaço Canudos, também irmos a Canudos, e temos outro conjunto de municípios que certamente nós haveremos, a partir de 2020, também realizar grandes edições para fortalecer esse sentimento de nordestinidade que é muito nosso. Então, certamente, da Bahia ao Maranhão, o Caricangaço certamente vai estar presente e cada vez mais presente. Que bom. Como é que o nosso público pode tomar conhecimento, ler mais sobre o Cariri Cangaço? As redes sociais, o Cariri Cangaço tem páginas, como é que funciona? Sim, claro. Hoje, qualquer dificuldade que a gente possa ter, a gente entra lá no santo Google, né? Então você coloca lá o Cariri Cangaço no Google e aí você vai ser direcionado para a nossa página na internet, né? Nas nossas redes sociais, e lá você vai encontrar todo um manancial de informações, além da orientação com relação a cada evento, né? E aí, voltando ao que o Ari estava falando sobre a riqueza do cordel, do ciclo do cangaço no cordel, nós também gostamos de pontuar o seguinte, viu, Paulo? Que Lampião é o brasileiro mais biografado do planeta. Que coisa interessante, né? E é o segundo sul-americano mais biografado no planeta. De cordéis, com certeza, mais de 1000 obras. Em livros, nós certamente chegamos perto de 1000 obras. Né? Padre Cícero também, né? Deve ser uma farta bibliografia, sim. Conselheiro. Com certeza, mas Lampião... Todos nordestinos. É uma região extraordinária, né? Com vultos que vão se perpetuar aí por muitas centenas de anos. São homens... E que hoje estão fazendo tanta falta, né, Ari? É verdade. Estão fazendo tanta falta um trabalho que eu ao Brasil. Dizendo assim, eu admiro o cangaço apesar da violência, dos engenhos do bagaço, porque a minha vivência tem sido desse sertão, pesquisando Gonzagão, Patativa e Conselheiro, cultura que não se esmaga, e ouvindo Luiz Gonzaga, nosso maior sanfoneiro. Maravilha. Que bom. Ari, e aí, algum projeto além desses aí, como é que anda... A história do Santaninha, Ari, realmente é aquilo mesmo? O Santaninha foi o pioneiro da literatura de cordel. Todas as evidências provam isso, inclusive a prova física, um folheto de 1879 sobre o imposto do vintém, que está preservado lá na Biblioteca Nacional, em cestilha. É uma história que realmente baseada num cordel jornalístico, como ele fez também a Guerra do Paraguai, ele fez também... a seca de 1877, tudo isso está registrado em versos, em cestilhas, pelo poeta Santaninha. Naturalmente que o cordel estava engatinhando, estava dando seus primeiros passos. E quem fez realmente a formatação do cordel, quem deu essa cara que o cordel tem atualmente, foi justamente Leandro Gomes de Barros, o paraibano, que é merecidamente o pai da literatura de cordel. Por isso eu costumo dizer que Santaninha foi um precursor. Ele veio antes e abriu as veredas para que Leandro pudesse trilhar. Pô, Severo, o Ari agora deu um mote interessante aqui, né? Eu acho que isso mais lá para frente, mas Leandro Gomes de Barros poderia também ser tratado dentro do movimento Cariri Cangaço lá em Pombal, já que nós temos lá uma cordelteca com um movimento muito grande, temos Ione Severo. Ione Severo. Né? Ione Severo, sim, né? sim. Que poderá fazer um trabalho desse, uma ligação dessa, e aí a gente poderia com certeza levar esse trabalho também à Paraíba para mostrar. Os caprichos dos destinos, Paulo. Inclusive, você falava, né, nos próximos horizontes, e Pombal é um horizonte bem próximo, bem próximo. Nós temos queridos amigos lá em Pombal, né, o Zé Tavares, meu querido amigo do Cariri Cangaço, e estamos construindo essa ponte. Já tivemos 2 grandes eventos na Paraíba, um em Souza e Nazarezinho, outro em Souza, Nazarezinho Lastro, e também na mítica Princesa Isabel e Passo de Irerê, São José de Princesa, e Pombal certamente será a nossa próxima parada. E aí o Leandro, não tenha dúvida, né? Será apoio, com certeza, e com apoio maciço dessa família maravilhosa do cordel, certamente nós haveremos de ter o Leandro também no Cariri Cangaço.
Como é que as pessoas que quiserem participar do evento Cariri Cangaço em Quixeramobim, há algum tipo de inscrição? Como é que é o movimento? Como é que funciona? Costumo dizer que para participar do Cariri Cangaço tem 2 pré-requisitos. O primeiro é ser apaixonado pelo Nordeste. O segundo é estar presente, é chegar. Não tem taxa, nada é pago, as conferências, as visitas todas estão abertas ao público, não é necessário inscrição prévia, basta ir para Quixeramobim e lá vai ganhar um abraço apertado do Arievaldo, do Paulo e de todos nós nessa grande festa do sertão. Há algum telefone de contato para quem quiser maiores informações? Você poderia deixar um WhatsApp? Claro, alguma... pode ligar no 85-9629-9826. E aí certamente haveremos de passar todas as orientações que forem necessárias. Ari, agradecer aqui, nós estamos chegando ao final do programa de hoje e dizer que foi uma alegria em tê-lo aqui no programa ao lado de Severo. Muito obrigado e continue aí nos dando de brinde essas suas obras maravilhosas. Nós é que agradecemos esse espaço maravilhoso aqui, fornecido pela Câmara Municipal de Fortaleza. E a sua escolha foi muito feliz, porque você realmente é a pessoa que tem uma identidade muito forte com o cordel, com a cantoria, com o forró pé de serra, com todas essas matrizes da cultura nordestina, de modo que é uma bênção que haja programas como esse na nossa televisão. Ari, só fechando aqui a sua parte, você não aderiu ainda ao WhatsApp, mas você tem um blog, alguma coisa que as pessoas entrem e conheçam toda essa sua obra que é muito rica? Eu tenho 2 blogs, o acordacordelblogspot.com e o Mala de Romances blogspot.com. O Mala de Romances é mais voltado assim para prosa, para contos, para a história do povo nordestino. E o Acorda Cordel, como o próprio nome já diz, é mais voltado para as tarefas, as atividades que eu tenho feito nas feiras de livro, nas bienais e principalmente no universo das escolas, levando o cordel como uma ferramenta auxiliar. E quem quiser entrar em contato para adquirir alguma dessas obras, é só fazer através do e-mail acordacordel@hotmail.com. Bom, Severo, muito obrigado pela sua vinda, a sua disponibilidade. Eu sei do seu tempo, da sua correria, mas você está deixando aqui essa grande contribuição. E aos nossos telespectadores, quem quiser conhecer realmente Cariri Cangaço, de 24 a 26, o caminho é Quixeramobim, a terra de Antônio Conselheiro. Com certeza. Agradecemos à TV Fortaleza, né? Essa maravilhosa oportunidade. Um abraço a todos os telespectadores e vamos aguardar a todos em Quixeramobim de 24 a 26 de maio. Logo, logo. Está bem pertinho. Muito obrigado. Grande abraço, tenham todos um domingo de paz e até o próximo domingo, se Deus quiser, com mais um Cordel e Viola. Canal 61.4 TV Fortaleza e Multiplay Canal 6. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.